Lidar com o TDAH em casa, muitas vezes, parece uma batalha, né? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar em estratégias que a ciência mostra que funcionam. E o objetivo não é consertar uma criança, mas sim construir um ambiente onde o cérebro dela possa finalmente prosperar. Vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão, uma que talvez ressoe com muita gente. Por que que uma coisinha pequena, um não para mais um biscoito, por exemplo, pode virar uma explosão emocional gigantesca? A resposta, olha, não tá na teimosia, tá na biologia. A chave para entender isso é um evento chamado sequestro da amígdala. Imagina que o cérebro é um avião. A amígdala, que é o centro emocional, de repente toma o controle da cabine. O piloto, que é a parte lógica, o córtex pré-frontal, fica trancado do lado de fora. O que sobra? Uma reação pura de luta ou fuga, que para quem está de fora parece completamente desproporcional. Então, a primeira grande virada de chave que a gente precisa ter é essa. Não estamos falando de culpa. Não é sobre mau comportamento intencional. É sobre biologia. Entender que o cérebro com TDAH opera de um jeito diferente, isso muda todo o jogo. O TDAH, veja bem, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem bases neurológicas e genéticas bem estabelecidas. E ele afeta o que a gente chama de funções executivas. Pensa nisso como se fosse o gerente do cérebro. É a parte responsável por regular emoções, segurar o impulso ou planejar o que fazer no futuro. E olha, quem vive essa realidade não está de forma alguma sozinho. Longe disso. Aqui no Brasil, a gente está falando de mais ou menos 1 a cada 13 crianças e adolescentes. Ou seja, existem muitas famílias nessa mesma jornada. E é importante saber que o TDAH não é uma coisa só. Ele tem, digamos, 3 caras principais. Tem o tipo predominantemente desatento, que é aquela criança que vive no mundo da lua, sabe? Perde as coisas, se distrai com uma mosca. Depois tem o tipo hiperativo e impulsivo. Esse é marcado por uma agitação que não para, uma dificuldade enorme de esperar a vez. E por fim, tem o tipo combinado, que, como o nome já diz, é uma mistura dos dois. Um diagnóstico profissional, claro, vai procurar por um padrão de pelo menos 6 desses comportamentos para fechar o quadro. E o TDAH, claro, não afeta só a criança. Ele reverbera e cria uma dinâmica que pode ser muito estressante para a família inteira. Essa é a realidade do que se chama de parentalidade atípica. É muito, mas muito fácil mesmo cair num ciclo vicioso de estresse. Começa assim: a criança tem um comportamento desafiador, que na verdade é um sintoma do TDAH. E isso, claro, estressa quem cuida. Com o estresse nas alturas, a nossa paciência vai lá para baixo e a gente acaba reagindo com punições mais severas ou inconsistentes. E o que acontece? Isso só aumenta a oposição da criança. E o ciclo recomeça cada vez mais intenso. E por baixo de todo esse estresse, às vezes existe um sentimento ainda mais profundo, que os especialistas chamam de luto desautorizado. É um luto que não é falado, sabe? É a dor pela perda da criança idealizada que se tinha na cabeça. Uma dor que a sociedade muitas vezes não reconhece. Validar esse sentimento, dar nome a ele, é um passo fundamental. Certo, agora que a gente entendeu um pouco melhor o porquê, vamos para o como. A grande sacada aqui não é tentar mudar a criança, mas sim adaptar o ambiente para ela. Pense nisso como construir próteses ambientais. São suportes externos, do lado de fora, para compensar as dificuldades que estão do lado de dentro. E uma das maiores próteses que a gente pode criar é para combater algo chamado cegueira para o tempo. Para um cérebro com TDAH só existem 2 tempos, o agora e o não agora. Por isso que daqui a 5 minutos não significa quase nada, até virar um pânico de agora mesmo. A solução: tirar a rotina da cabeça e colocar ela no mundo real, de forma visível. Quadros de rotina com imagens, como esse aqui, funcionam como um cérebro externo. Eles mostram o que vem a seguir, o que alivia demais a memória de trabalho da criança e traz uma sensação de previsibilidade que, nossa, diminui muito os conflitos do dia a dia. Outra ferramenta genial é essa aqui: tornar o tempo visível. Um timer visual que mostra o tempo passando faz uma mágica. Ele tira a pessoa que cuida do papel de vilão do tempo. A briga não é mais com o pai ou com a mãe para desligar o videogame. A briga é com o relógio. Isso tira o peso pessoal do conflito e suaviza demais as transições. A nossa própria forma de falar pode ser uma prótese. Olha, em vez daqueles sermões longos que o cérebro com TDAH simplesmente não consegue processar, o segredo é ser direto. Um comando de cada vez, curto e claro. Chegar perto, fazer contato visual e dizer: por favor, guarde os sapatos agora.
É muito mais eficaz do que gritar uma lista de 5 tarefas lá da cozinha. Ok, mas a gente sabe que mesmo com as melhores estratégias, as tempestades emocionais vão acontecer. E quando elas acontecem, o nosso papel muda. A gente esquece a disciplina por um instante e foca numa coisa muito mais poderosa: a corregulação. É fundamental a gente lembrar daquilo que falamos lá no comecinho. Durante um sequestro da amígdala, o centro de lógica do cérebro está literalmente desligado. Tentar argumentar, dar lição de moral nesse momento é como jogar gasolina no fogo. Não adianta, só piora. O segredo da corregulação é o adulto emprestar sua calma para a criança. E como a gente faz isso? Primeiro e mais importante, mantendo a própria calma, usando uma voz baixa e tranquila. Depois, a gente valida o sentimento. Dizer algo como: "Nossa, tô vendo que você tá muito bravo agora." Isso mostra que a criança não tá sozinha com aquela emoção gigante. Criar um cantinho da calma, que é um lugar seguro, não um castigo, e até respirar fundo junto com a criança, tudo isso ajuda o sistema nervoso dela a pegar carona no nosso e, aos poucos, se acalmar. Essa frase aqui resume tudo. É simplesmente uma impossibilidade, tanto biológica quanto psicológica. Um adulto que está desregulado conseguir ajudar uma criança a se regular. É por isso que o autocuidado de quem cria não é luxo, não é egoísmo, é uma necessidade clínica para o processo todo funcionar. Então, para a gente fechar, fica aqui a grande reflexão. E se a gente parar de tentar consertar a criança? E se, em vez disso, a gente focar em consertar o ambiente para que ele se encaixe no jeito que o cérebro dela funciona? Essa mudança de perspectiva, de correção para acomodação, pode ser a chave para uma vida familiar mais calma, conectada e, no fim das contas, muito mais feliz.